Bom dia! Bom dia para você que está aqui comigo nesta manhã. Seja muito bem-vindo a uma live aqui no meu canal, nossa primeira live. E eu estou aqui para compartilhar um pouquinho de quem eu sou, daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi. Nessa manhã de sábado, tomando aquele café da manhã com você. E aí, como é que você está? Eu literalmente estou tomando café agora, hein? Então, vou te convidar para todo sábado estar aqui comigo, tomando esse café da manhã, com uma palavra abençoada. E eu espero de verdade que seja um momento agregador para você, um momento de compartilhar. Se você tiver dúvida, manda no chat. É muito importante para mim que você esteja aqui comigo, né? Porque o tema de hoje é começando um propósito. Então, a gente está começando um propósito hoje, um propósito especial para que a gente possa crescer, né? No conhecimento, na velocidade, né? Porque a gente, quando aprende, a gente compartilha, porque esse é o propósito. Então, vai entrando aí, vai comentando, tomando seu cafezinho aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Você consegue me ouvir bem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se todos conseguem me ver aqui pelo celular. Vai entrando, nossa primeira live, hein, gente? Erros acontecem, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, não é mesmo? Deixa eu ver se vocês conseguem me ouvir. Estão me ouvindo, então. Quem está aqui comigo, manifestem-se. Minha câmera tá uma beleza. Já vamos começar efetivamente esse assunto. Eu vou explicar tudinho para vocês, para a gente começar aí esse tempo. Estou aqui botando no Instagram. Vamos lá? Quem está comigo? Quem está comigo? Deixa eu ver aqui. Então vamos, gente, sem demoras. Então, essa primeira live é uma live onde eu quero compartilhar, né? O tema é começando um propósito. Então, a gente vai começar um propósito hoje, né? E antes de entrar nesse propósito, né, a gente precisa entender o que é propósito. Então,
Se você sabe o que é propósito, já está com meio caminho andado aí. Agora, se você não sabe o que é um propósito, eu vou te dizer hoje, efetivamente, a gente vai aprender o que é propósito, né? Então, eu queria te pedir se no final dessa live falar com você, te ajudar em alguma coisa, que você compartilhe com pessoas que você acredita que precisam ouvir tudo isso que eu vou falar aqui hoje, para a gente compartilhar esse conhecimento, né? Então, o que é um propósito, né? Hoje nós estamos começando. Então, o começo é quando a gente starta algo na nossa vida. E não sei se vocês conseguem ver aí, mas acho que aqui embaixo está aparecendo, né? O tema é Começando um Propósito, é a nossa primeira aula CEO Mind, né? Que eu vou explicar também o que é. Mas, para isso, a gente precisa entender hoje o que é um propósito. Então, pega seu café aí, fica à vontade, que hoje a gente vai bater um papo livremente aqui. Né? Um propósito, ele é quando você faz algo, quando você tem a intenção de algo. É proposital. O propósito, ele tem definitivamente ele é proposital. Você provoca isso, né? Então, você escolhe o seu propósito. Então, hoje a gente está começando na intenção de chegar em algum lugar. A gente começa um propósito para chegar em algum lugar. Nada que você começa na sua vida tem que ser sem propósito. Vou fazer por fazer. Não, faça com intenção. Provoque isso na sua vida. Tenha um propósito, escolha o caminho. Então, você pode escolher um caminho que você quer trilhar. Você tem essa autonomia de escolher um propósito, né? O propósito é aquilo que você faz com intenção. E eu estou repetindo isso várias vezes para que isso fique gravado na sua mente. Um propósito, né? Eu estou falando de coisas terrenas, é quando você escolhe, tem a intenção de fazer algo, é aquilo que você busca alcançar, tem um objetivo, tem uma finalidade e um local para você chegar. E para você que está chegando agora nessa live e não está entendendo nada, né, eu vou falar um pouquinho de quem eu sou. Né? Eu sou Janaína Lisboa, talvez você esteja me assistindo hoje pela primeira vez, não me conheça, né? Estou aqui começando um propósito junto com você, de compartilhar esse meu conhecimento aí para alcançar outras pessoas. Mas eu preciso que você entenda que eu já era uma pessoa assim, né? Eu sempre escolhi os caminhos que eu queria trilhar. Óbvio, às vezes o caminho não é um caminho que Deus quer para você, e isso acontece. E a gente precisa aprender a identificar isso. Então, se você ainda não me conhece, para quem ainda não sabe, né? Eu trabalhei durante muitos anos numa grande instituição, né? Financeira, eu atingi alguns cargos, fui trilhando a minha carreira lá, e chegou um determinado momento, como gerente geral de uma agência, eu me vi sem propósito. Eu olhei um caminho e eu não queria mais esse caminho. Um caminho que eu identifiquei que não era mais um caminho para mim. E aí eu comecei a pensar, poxa, qual é o meu caminho agora? Qual é o meu propósito agora? Então, a gente precisa aprender a traçar novas rotas durante a nossa caminhada. A gente precisa entender definitivamente aonde a gente quer chegar e como a gente tem que fazer para alcançar esse objetivo. Então, o propósito dessa live é ajudar você, é conduzir você para esse caminho, para que você passe a não deixar mais o vento te levar, mas que você tenha um propósito efetivo, um propósito direcionado, um propósito escolhido, um caminho que você busca alcançar, uma carreira que você busca trilhar. E depois que eu efetivamente saí dessa instituição, eu escolhi sair porque eu já não estava mais conectada. Porque tudo aquilo que você quer alcançar precisa estar conectado com quem você é. Precisa estar intrinsecamente ligado a você.
aquilo que você faz, aquilo que você ama fazer, aquilo que você domina. Então, tomar um cafezinho aqui, que eu estou tomando esse café com você, hein? Então, pega teu café aí, você que está chegando agora, para a gente tomar esse café junto. É um momento que a gente tem de compartilhar, é um momento que a gente tem para se entregar, né? É um momento que eu estou tirando aqui um tempo para compartilhar isso com vocês. Porque muitas pessoas, né, durante a vida, se veem perdidas, sem saber para onde ir, o que fazer, como chegar nos seus objetivos, como alcançar isso. Então, algumas pessoas me procuram, me pedindo essa direção para suas empresas, né? Para a sua vida pessoal. Eu também sou pastora da Igreja FGM Rio, aqui no Rio de Janeiro, né? Lidero um grupo de pessoas aí que estão caminhando, avançando para falar do amor de Deus, que também esse é um outro propósito da minha vida. Na verdade, é o ar que eu respiro, né? E eu brinco, eu falo para as pessoas que tudo que há de bom em mim eu aprendi com o Senhor. Então, não há nada em mim que não seja para louvar a Deus. Então, qual é o propósito? Isso aqui, Janaína, você quer aparecer? Não, na verdade, eu nem gosto. Mas eu entendo que isso é um propósito que o Senhor escolheu para a minha vida. Mara tá aí, Mara chegou 8h15 da manhã, Mara. Vamos bater esse papo, vamos compartilhar, tirar esse tempo, né, para a gente crescer nesse conhecimento. Então, basicamente, o ar que eu respiro é falar de Deus. E Ele me fez encontrar esse propósito dentro de mim. E por que eu estou aqui hoje? Para conduzir vocês nesse propósito também. Essas lives aos sábados, né, são lives onde a gente vai se conectar com propósitos, com intenção, com nada puro destino, não é isso, não é uma coisa. A gente vai se encontrar, né? Você com você mesmo, a gente vai ser conduzido por esse caminho, que é o que eu creio que Deus quer para a gente. Então, eu estou aqui compartilhando todo o meu conhecimento para chegar, né, nesse lugar que eu sei que Deus tem para mim e para trazer você nesse entendimento, nesse conhecimento. Então, por que eu estou chamando isso de começando um propósito? Porque essas lives a gente vai destrinchar alguns temas. E hoje, começando um propósito, é um tema que a gente vai direcionar. Por que eu resolvi fazer isso? Porque, como eu falei, muitas pessoas não têm esse entendimento. E eu quero trazer esse conhecimento para você. Né? Não tenho como falar disso sem falar de Bíblia. O Senhor nos criou, tá? Para que a gente tivesse um propósito na vida. Ele nos criou com uma intenção, com uma finalidade, com um propósito. Nada foi por acaso, tudo foi criado intencionalmente. E lá ele falou para a gente muitas coisas, ele nos criou para muitas coisas. Relacionamento e intimidade com ele. Ele disse para a gente crescer e multiplicar. Ele disse para a gente crescer, amadurecer, para a gente multiplicar. Disse para a gente governar. Então, a gente precisa entender na nossa mente o propósito para o qual nós fomos criados. Isso é um ponto. Nós fomos criados intencionalmente. Por que a gente se perde durante a nossa caminhada de vida? Por que a gente se perde durante esse caminho? Por que a gente se vê, às vezes, refém de situações? Por que a gente se vê, às vezes, perdido em situações, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber... Por quê? Porque a gente se perde nessa conexão com Deus. A gente esquece daquilo que a gente foi feito para ser. Nós fomos feitos para governar. Governar o quê? Governar nossas emoções, governar nossa mente, governar os nossos objetivos, governar as nossas intenções. E, obviamente, tudo isso dentro do propósito que Deus nos criou. Então, eu até separei 2 versículos aqui que eu achei muito interessante, que está em Provérbios capítulo 1, versículo 5, que diz: o homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado.
E o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Para entender um provérbio e a sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, você me vê muito falando a respeito de finanças aqui, né, no Instagram, e você que está chegando agora, né, estou aqui para compartilhar esse conhecimento com você. Terças-feiras e sextas-feiras, às 17 horas, eu compartilho um conteúdo de finanças, mas aos sábados a gente faz uma live para falar de negócios, de mente, de governo. Por isso o nome que está passando aí é CEO Mind. O que é CEO? CEO é um cargo, é uma posição de liderança. CEO Mind CEO é uma posição, é um cargo de liderança, onde existe uma pessoa que determina coisas, que exerce governo sobre pessoas, sobre coisas, dá direção, mantém uma instituição. E o CEO Mind é mente de governo. Mind é mente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Todos os sábados, às 8 horas da manhã, a gente vai falar de mente de governo. Como nós temos que pensar, como nós temos que agir, como nós temos que fazer dentro dos nossos negócios, como se manter, qual é o futuro, qual o objetivo, qual o caminho. Eu estou aqui para compartilhar esse conhecimento com você. Então, essa é a nossa primeira live. Eu estou aqui explicando para você como que vai funcionar, o que vai acontecer, quem sou eu, um pouquinho da minha história. Né? Durante o início da minha vida profissional, eu me vi perdida, eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir, eu não sabia aonde eu queria chegar. Mas em determinado momento eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso agir. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Você precisa agir. Você precisa caminhar. Sai desse lugar de paralisia. Sai desse lugar de estagnação. Sai desse lugar onde você não sabe quem você é, nem para onde você quer ir. Hoje a gente vai começar um propósito. A gente vai começar uma caminhada. E para isso acontecer, você precisa escolher, fazer escolhas na sua vida. É preciso que você caminhe, é preciso que você avance. E aí, durante essa minha caminhada, eu fui perdendo, né, essa identidade. Eu não sabia mais quem eu era, para onde eu ia, o que eu ia fazer. E você que está aí, tome seu café junto comigo. Não me deixa sozinha, não, porque a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, a gente se perde de nós mesmos. Eu me perdi. Eu me vi casada, com um filho pequeno, sem identidade. A gente perde a nossa identidade. A gente vai sendo amontoado de problemas vão chegando até a nossa mente, problemas vão chegando até a nossa vida. E às vezes tudo que a gente precisa é de um caminho, é de uma direção. E eu estou aqui para te ajudar nessa direção. Né? Talvez hoje você esteja sentada aí me ouvindo, não sei o dia e a hora que você vai assistir, mas eu tenho que te dizer, sai desse lugar. Se movimenta, começa. Mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não consigo avançar. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Começa com o que você tem. Para de dar desculpas, para de se auto-sabotar, para de ficar perdido, sabe? Traça um objetivo e vai. Não fica paralisado, olhando para as suas frustrações. Simplesmente avança, que as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Foi assim comigo. Eu me lembro que, num determinado momento da minha vida, eu não tinha dinheiro para nada. Para nada. Nem para comprar um biscoito eu tinha dinheiro. E estava grávida nesse período, sem saber o que fazer, como avançar, para onde ir. Mas eu falei, isso tem que acabar. Isso tem que acabar.
E aí eu comecei a buscar, eu comecei a estudar, eu comecei a ansiar por um conhecimento. E durante essa caminhada, muitas vezes eu questionava, eu falava assim, será que isso vai dar em algum lugar? Será que eu vou conseguir chegar em algum lugar? Será que eu vou conseguir avançar? Será que eu vou conseguir vencer? Mas eu não parava. Por mais que às vezes a dúvida batesse, porque ela bate, é normal, mas eu não parava. Eu não parava de caminhar, eu não parava de avançar, eu não desisti. E é isso que eu quero que você entenda. Às vezes, o seu coração ele vai dizer o contrário daquilo que realmente é. Você precisa entender que você pode. E eu vou provar isso para você aos sábados, 8 horas da manhã. Eu vou estar aqui, sentadinha, compartilhando com você esse conhecimento. Se você quiser, manda pergunta aqui no chat. Vamos conversar, vamos bater esse papo, vamos tirar suas dúvidas, mas eu estou aqui para te dar um caminho. E todo sábado nós vamos abordar temas específicos e eu vou destrinchar esses temas com vocês. Então, é importante que você entenda o seu lugar. É importante que você entenda quem você é. É importante que você entenda a sua identidade, né? Se você for parar para pensar, às vezes você olha para o lado e aí você vê, fulano de tal está fazendo isso, fulano de tal está fazendo aquilo, mas as pessoas querem ver você, querem ver o seu jeito, vão olhar para você, tentando identificar o que existe de diferente em você. E é aí que eu estou falando de começar um propósito. É você ter um propósito com você mesmo. Quando eu falo de CEO Mind, é uma mente de governo que você tem que ter sobre você mesmo. Não adianta. Não adianta. Você vai duvidar de você durante esse período. É normal. Isso vai acontecer. Mas a diferença é que o que eu sei hoje é mais do que o que eu sei ontem. O que eu sabia ontem, na verdade. Falando português, claro, né? Correto. O que eu sei hoje é mais do que o que eu sabia ontem. Por quê? Ontem eu me enchi de conhecimento, ontem eu estudei, ontem eu busquei ler, ontem eu busquei me encher de coisas que me acrescentem. Por quê? Porque é isso que vai me impulsionar a avançar. E esse é o objetivo dessas lives. É fazer com que você se encha, é fazer com que você acredite, é fazer com que você tenha esse propósito. Talvez você esteja perguntando assim, falando assim, mas eu não sei o meu propósito. E aí você tem que se fazer algumas perguntas bem claras na sua mente. O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer comida. Então faça comida. Faça comida, mas estude também. Enquanto você faz a comida, estude. Aperfeiçoe aquilo que você gosta de fazer. Eu sempre gostei do mercado financeiro. Eu era uma menina, eu não sabia nada. E aí você que está aqui, para refletir aí 1 minuto. Vou tomar um golinho de café para você pensar. O que você gosta de fazer? Escreve aqui no chat para mim o que você gosta de fazer, que eu quero usar você como exemplo. Fala comigo. Escreve aqui no chat para o que eu estou vendo que vocês estão escrevendo, para eu saber o que você gosta de fazer. Eu sei que tem gente aqui que gosta de cozinhar. Eu sei que tem gente aqui que gosta. Então, por que não fazer disso que você gosta, disso que você tem prazer? Por que não fazer disso o seu negócio? Por que não fazer disso a tua história de vida, o teu propósito? Tem pessoas que fazem uma comida tão gostosa que você sente o carinho delas na comida. Não é o meu caso. Isso aí, só eu detesto fazer comida. Mas existem pessoas que têm esse amor, que têm esse gosto, que têm esse prazer, que têm esse apego. Então, a gente precisa identificar em nós aquilo que nós temos de melhor. Olha como é
é que o propósito, ele nos encontra. E é isso que eu quero que você entenda aqui. Eu estou aqui para fazer você encontrar e começar a startar o seu propósito. Olha como é que um propósito começa. Eu vou falar como o meu propósito começou. Eu consegui identificar pessoas com muito potencial. E eu consigo identificar pessoas com muito potencial. Potencial de diversas coisas, potencial para empreender, potencial para ser um grande líder, potencial para ministrar palestra, potencial. Eu consigo, por causa da minha experiência, não porque eu acredito que isso seja um dom de Deus também, mas por experiência você consegue identificar. Já trabalho com pessoas há muito tempo, já liderei equipes, então você, com experiência, algumas coisas ficam saltando aos seus olhos. Não que isso seja uma verdade determinada sobre a vida de ninguém, não. Mas eu consigo identificar alguns pontos importantes em algumas pessoas. Então, pessoas vinham perguntar para mim e falar comigo: o que você acha que eu tenho que fazer? O que você acha desse meu negócio aqui? O que você acha de eu fazer isso? E aí eu via pessoas desabrochando, eu via pessoas nascendo diante de direções que, pela misericórdia de Deus, ele me direcionava a falar, mas que essas direções encaixavam na vida dessas pessoas. Seja nas equipes que eu liderei, seja na igreja, seja em qualquer lugar que eu vá. Eu sento do lado de uma pessoa, as pessoas falam: poxa, legal isso que você faz. Ai, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. E as pessoas começavam a se abrir para mim e aquilo começou a brilhar nos meus olhos, porque eu amo fazer isso. Eu amava fazer isso, eu amava falar dessas coisas com as pessoas. Eu amo falar disso, porque eu faço até hoje. Mas eu passei a ver que aquilo ali ardia no meu coração. Aquilo ali fazia os meus olhos brilharem, sabe? Aquilo ali fazia o meu coração arder. E eu comecei a estudar, eu comecei a buscar, eu comecei a mergulhar. Além das finanças, que também é uma coisa que eu gosto, e que, por sinal, não tem nada que eu aprenda de finanças que já não esteja aqui dentro. Impressionantemente, né? E claramente Deus sabe de tudo o tempo inteiro, tudo que eu aprendo em finanças já está aqui. E em um determinado momento eu vou compartilhar isso com vocês para ajudar vocês, mas a gente precisa entender, a gente precisa encontrar esse propósito em nós. A gente precisa ver aquilo que arde no nosso coração. E aí você vai virar e falar assim: mas eu não consigo fazer disso um negócio. Eu não consigo viver disso. Consegue. Você, de repente, não acredita em você. Você talvez não saiba o caminho a trilhar. Mas eu tô aqui. Ah lá, a Mara botou: eu amo cozinha. Eu amo cozinhar. É isso. Mara já começou a empresa dela. Mara já começou a brilhar aí no trabalho dela. Inclusive, eu tenho até que fazer o meu pedido. Me lembrem, por favor. Ela tá no segmento aí de marmitas fitness. Olha que segmento, pessoal, já procurando aí coisas saudáveis, procurando esse tipo de serviço. E quantas pessoas hoje trabalham com isso? Talvez a Mara possa olhar e ver o copo meio vazio e dizer: tanta gente já faz. Tanta gente já está nesse segmento, mas você vai ser treinado para ser o melhor. Você vai treinar, você com a sua mente de governo, com aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, você vai ser treinado aqui aos sábados, às 8 horas da manhã, para ter esse governo e vencer e prosperar na sua caminhada, independente daquilo que você venha fazer. E aí eu quero que você comente aqui comigo, mesmo que essa live depois vai ficar salva, mas é importante que você entre, acompanhe, tome esse café comigo, que é um tempo que eu oro para que a gente possa conversar, bater esse papo. Eu estou aqui para dedicar esse tempo só para vocês. Então, é extremamente importante que a gente entenda a mentalidade que a gente tem que ter.
Não é fácil? Não, não é fácil, mas não é impossível. Porque existe uma palavra já sobre a sua vida a respeito disso. Já existe uma palavra determinada de governo sobre a sua vida. Só que você ainda não acredita. Só que você ainda não sabe qual é. E hoje a gente começa esse propósito, a gente começa essa caminhada. Essa é a CEO Mind número 1, que a gente vai compartilhar esse conhecimento. Depois, sábado que vem, vai vir a 2. E cada sábado eu vou trazer um tema bem específico para a gente tratar. Então, o tema de hoje é começando um propósito. Como... Ah lá, aí minha mãe tá aqui na live, ó. Também amo cozinhar, porém gordices. Ué, mas eu gosto das duas coisas. Tem período que eu tô fitness, tem período que eu quero gordices. Por que não ganhar dinheiro com isso? Por que não começar o seu negócio, usar o seu dom? Só que olha como a gente tem que começar a se comportar. Usar um dom que Deus te deu não significa que você não deve aperfeiçoá-lo. Você vai precisar estudar e se aperfeiçoar. Como tem a maioria das pessoas que estão aqui gostam de cozinhar, o dono do KFC, que é aquela loja que faz frango frito e outras comidas, ele começou a empreender, né? Ele começou o KFC, ele já era um idoso, já tinha quebrado algumas vezes, já tinha dado errado muitas vezes, mas ele não desistiu do propósito. Ele sabia que num determinado momento ele daria certo. E cada vez que você quebra, que você erra, e eu não quero que isso aconteça com você, você se levanta mais forte, com mais experiência, com mais força, com mais entendimento. Aquilo que você errou lá atrás, você já não erra mais hoje. Por isso é que a gente, às vezes, vai ouvir uma pessoa mais velha e eles falam, a gente não faz isso, não se preocupa com isso, isso é bobagem. Não dá ênfase aí, você vai envelhecer rápido. Por quê? Porque existem coisas que são definitivamente bobagem. E você precisa aprender a filtrar aquilo que chega até você. Você precisa aprender a filtrar aquilo que vai chegar em você, porque uma palavra dada sobre a tua vida que não é aquilo que você é realmente, você deixa ela entrar no seu coração, você perde o seu propósito. Você perde a porta de entrada para caminhar em direção ao seu propósito. E eu vou ler aqui mais uma vez, para quem ainda não estava aqui, 2 versículos de Provérbios, capítulo 1. No versículo 5 diz o seguinte: para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens, conhecimento e discrição. O homem sábio, versículo 5, esse que é o mais eu queria que você desse mais foco. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado. E o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Eu vou repetir, porque isso é muito forte. O homem sábio ouvirá. A gente tem que aprender a ouvir quem já venceu aquilo que a gente está para vencer. E aumentará o aprendizado. Quando você ouve alguém que já venceu as batalhas que você está vivendo hoje, você aumenta o seu aprendizado. Tá tudo aqui, ó, tudo aqui. Então, a gente precisa, ó, versículo 7 também. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem não estuda, quem não busca conhecimento, quem não ouve, é louco. Quem não ouve é louco. Se você não consegue ouvir uma pessoa que está te dando um conselho e ela já venceu a sua luta, se você não consegue ouvir essa pessoa, a Bíblia diz que você é louco.
O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Quando você teme o Senhor e você age segundo aquilo que ele fala na palavra, você começa já a passar para um outro nível. Você começa a startar na sua vida um outro nível. Eu sempre falo disso para algumas pessoas. Quando você tem que falar a verdade. A Bíblia fala que a verdade liberta. A Bíblia fala a respeito de ser fiel. Então, você é fiel ao seu cônjuge e você sabe que é errado ser infiel, baseado em quê? Baseado na palavra. Você sabe que você deve falar a verdade, você está num tribunal de justiça, sofrendo algum processo, algum ataque, alguma coisa, você deve falar a verdade, ok? E quando você fala a verdade ali, você tem que falar a verdade baseada em quê? O que diz que a mentira é errado? A palavra. Então, quando você teme ao Senhor, você parte de princípios morais, princípios estabelecidos, que você vai seguir mediante a sua vida. Então, a Bíblia está dizendo para mim e para você que a gente tem que buscar esse conhecimento, que temer ao Senhor é conhecimento, é a fonte do conhecimento. Que a gente tem que ouvir, que a gente tem que... Está escrito aqui, ó. Que quando a gente ouve, a gente aumenta o aprendizado. Então, a gente sempre vai estar aprendendo. Louco é aquele que acha que já sabe. Então, o princípio é esse. A gente é um eterno aprendiz. A gente sempre vai estar aprendendo. E qual a diferença de mim para você? Eu entendi isso. E eu estou aqui para fazer você entender. Eu todo dia estou buscando conhecimento, eu todo dia estou lendo um livro, eu todo dia estou lendo a palavra, todo dia eu caminho buscando esse conhecimento, porque é isso que vai me aperfeiçoar. E aí, trazendo isso para os negócios, quando você está começando uma empresa, você tem que buscar conhecer. Você tem que buscar meios de fazer com que o seu trabalho seja conhecido. Você tem que buscar meios para fazer com que o seu trabalho seja o melhor. Você tem que buscar meios de liderar o seu negócio. E como fazer isso? Eu vou te dar a direção. Hoje, no próximo sábado, todo sábado, às 8 horas da manhã, eu vou estar aqui, compartilhando esse conhecimento com você. Então, se você já está gostando dessa aula, se você já está gostando disso aqui, comenta com as pessoas. Porque eu estou aqui para compartilhar isso com vocês, porque hoje eu vejo tantas pessoas perdidas, pessoas com depressão, pessoas sofrendo muitas coisas, sabe? Perdidas na vida, sem saber o caminho, trabalhando infelizes, vivendo um trabalho difícil, acordando de manhã e não tendo um propósito de vida. Vem comigo aos sábados para a gente dividir. Eu quero te ouvir, eu quero compartilhar o meu conhecimento com você. Só que para isso você tem que querer buscar. Você tem que desejar o conhecimento. E isso é muito claro, muito claro. A Bíblia é muito clara nisso, está tudo aqui. Eu leio outros livros para aperfeiçoar os meus meios de comunicação, mas tudo que eu leio, eu não encontro nada de novo que já não esteja na palavra. Eu não encontro. Tudo que eu leio de conhecimento, eu vejo outras formas de se falar, mas eu falo, isso aqui está na Bíblia. Isso aqui é uma realidade bíblica. Isso aqui acontece. Se você for estudar os princípios financeiros, educação financeira, você vai ver que lá no judaísmo isso tudo já é empregado. É impressionante, gente. Não existe nada de novo. Ah, o Léo aí. Léo, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui comigo. Não existe nada de novo.
Nada. A gente fica tentando fazer coisas mirabolantes, mas o básico precisa ser dito. O básico precisa ser dito. As pessoas estão tão perdidas na montanha de informações e problemas que elas perdem o básico e esquecem quem são. Então, eu estou aqui hoje para dizer para você que a gente vai começar um propósito. Você vai começar o seu propósito. Eu estou começando hoje esse propósito aqui de compartilhar esse conhecimento com você. Porque isso não pode ficar guardado comigo. Isso não pode ficar travado num baú a 7 chaves. Eu tenho que compartilhar. Eu tenho que falar aquilo que eu sei. E eu tô aqui para te ouvir também. Coloca aí a sua experiência no Instagram. Coloca aqui a sua experiência no chat. A Mara já colocou aí que ama cozinhar. Minha mãe tá aqui também. Minha mãe é minha fã. Não... tá aqui também falando que ama cozinhar. Já falei, minha mãe, eu já até lavei as mãos, porque eu já falei várias vezes para ela que ela cozinha maravilhosamente bem, diferente da filha, não herdei isso dela. Mas ela cozinha maravilhosamente bem. Eu falo para ela, mãe, por que você não monta o seu negócio? Ela fica naquela. Porque a vida dela é cuidar dos netos. Ela ama cuidar desses netos. Mas eu falo para ela, mãe, por que você não faz? Enfim, mas cada um sabe de si. Um dia vai que ela desperta e, de repente, esse começando um propósito vai atingir ela. Vai ver tanta gente fazendo, tanta gente trabalhando, tanta gente buscando, né? E isso é uma coisa que tem que nascer dentro de você. Você tem que querer. E ninguém pode dizer o contrário. Porque aquele que sabe de todas as coisas, aquele que é fiel em toda palavra que ele fala, aquele que cumpre tudo o que promete, ele disse: crescei, multiplicai, governai. Você já é mais do que vencedor. Então, não existe palavra contrária que possa derrubar a palavra de Deus sobre a tua vida, mas você tem que querer. Você tem que buscar esse entendimento, você tem que ansiar por isso, você tem que desejar. E algumas coisas que eu percebo, né? E aí eu vou falar aqui, porque eu tô batendo esse papo com você, vou até tomar mais um golinho de café aqui, que já deve estar até frio, porque tô falando pra caramba. Tá frio mesmo. Então a água. Tá falando muito aqui. Às vezes, tem pessoas que me procuram para analisar o negócio delas, né? Negócios físicos. E eu conversei uma vez com uma pessoa, eu falei, olha, analisando seus números, analisando seu estabelecimento, analisando seus negócios, eu tracei uma rota alternativa, montei uma estrutura de negócio e direcionei essa pessoa sobre o que ela deveria fazer. Teria que mudar drasticamente o formato do negócio dela. E eu falei, olha, se você não fizer isso, vai passar alguns meses, você vai estar mergulhado em dívidas. E dito e feito. E aí, como pastora, acaba que eu analiso duas coisas juntas ao mesmo tempo, né? Tanto a liderança, o exercício do negócio, quanto a vida, né, da pessoa, batendo um papo, conversando. E aí você identifica traumas, né, que impedem, às vezes, as pessoas de avançar. Isso é muito sério, isso é muito grave. Os traumas, eles podem te impedir de avançar. Como assim, Janaína? A pessoa ela fica tão apegada ao formato que ela criou na mente, que deve ser o negócio dela, que ela não se permite um novo formato, que está apegado, está agarrado naquilo. Por quê? Porque era um sonho. E o sonho vai acontecer, mas às vezes não é o caminho que você determinou. Às vezes Deus vai levantar uma pessoa para trazer uma palavra para você, para dizer para você que pode ser um caminho alternativo melhor do que o que você está sonhando, que é aquele sonho formatado numa caixinha, e você perde a oportunidade de viver aquilo que deve ser feito.
E que talvez, e com certeza seria, algo muito maior. Era algo que seria muito menos custoso emocionalmente, financeiramente, que daria um resultado melhor ou até que daria um resultado infinitamente melhor. Não teria essa outra alternativa, porque era algo muito encaixado. Então, às vezes um trauma faz você ficar tão apegado a algo que te impede de avançar. Às vezes o trauma, ele faz você formatar coisas na sua mente que vão te travar, te bloquear. A gente precisa entender aquilo que está nos bloqueando. A gente precisa largar a bagagem para trás e ter uma mente de governo. A mente de governo, ela funciona assim. O problema chegou e você analisa as possibilidades. E você analisa risco, porque você tem que fazer análise de risco também. Isso é algo que as pessoas não pensam, mas você tem que fazer análise de risco. Existem pessoas que investem todas as suas finanças num sonho, num projeto, sem estudar esse projeto, sem fazer uma análise de negócio, sem projetar, investe tudo, porque é um sonho. Mas a análise de risco vai valer a pena? O que isso, no pior dos cenários, pode te causar? É por isso que eu falo para as pessoas, começa com o que você tem, porque você vai testando, você vai se aperfeiçoando, você vai estudando, você vai caminhando. Então, você precisa entender na sua mente que quando você começa a ter uma mente de governo, você tem que deixar aquilo que você é apegado, seus traumas, a sua bagagem ruim para trás, e tudo que era de ruim que ficou para trás, você traz a experiência. Não bloqueia coisas novas de virem sobre a sua vida. Porque quando você faz isso, você não tem uma mente de governo. E aí é que está o problema. Que as pessoas não conseguem identificar. Quando eu vou fazer uma carteira de investimento, às vezes eu pego um investidor, que a maioria do brasileiro é assim, né? O investidor, ele é conservador. Mas eu tenho medo. Tenho muito medo. Não, vou botar a corretora, tenho medo. Melhor botar num grande banco. É melhor botar o meu dinheiro num grande banco. E aí, eu falo para a pessoa, olha, então começa com um pouquinho. Faz o seguinte, você tem medo? Porque a pessoa às vezes tem medo, né? E é normal ter medo. O medo só não pode te travar. O medo não pode travar. Então, eu falo para a pessoa, começa com um pouquinho. Vamos testar. Porque aí a pessoa vai pegando uma confiança. Ela vai começando a gostar. Ela vai começando a entender como é que funciona um negócio. Você precisa entender como é que funciona um negócio. E aí, quando você perde o medo, você vê, pô, isso aqui é legal, hein? Não ganhava dinheiro assim, não. Agora vou começar a ganhar. Pô, gostei do trabalho da Janaína. E aí a pessoa começa a vir, começa a se experimentar. Se você não sabe, eu trabalho com investimento, eu sou assessora de investimento, sócia de um escritório da XP Investimentos. E eu tenho outra empresa também. Mas as pessoas têm medo. O brasileiro é agarrado na poupança, aquela tristeza que você só perde dinheiro, mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas as pessoas são agarradas na poupança. E aí, como eu trabalho isso? Eu tenho que incentivar a pessoa a começar a se experimentar, a começar a sentir o gostinho. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou começando a despertar em vocês o propósito. Estou começando a fazer vocês entenderem esse propósito de vida. E eu não vou parar. A gente vai seguir. Era para eu ter começado semana passada. Eu fiquei arrasada, gente. Eu fiquei chateada, fiquei triste. Falei, caraca, ia começar. Aí deu um problema. A Claro entrou em manutenção no bairro inteiro. Eu falei, gente, aqui no meu bairro, aqui, que eu moro no meio do mato, né? E a Claro começou uma manutenção e eu ligava para a Claro e falava, olha, vai voltar isso na sexta, porque eu fiquei testando as coisas. Na sexta-feira eu ligava para a Claro e a Claro, não. Enfim, não consegui. Eu falei, eu não vou desistir. Eu poderia pensar, não, Deus não quer que eu faça isso, vou fazer isso não, isso vai dar muito trabalho. E eu montei tudo aqui, organizei as coisas, mas eu não consegui
fazer a live. Eu falei, semana que vem, haja o que houver, eu vou entrar nessa live. Eu já acordei 5h30 da manhã, orei, entreguei esse propósito ao Senhor. Falei, Senhor, me usa, fala aquilo que o Senhor quer falar na vida dos seus filhos. E caminhei, sabe? E não parei, porque eu estou começando um propósito com você. Eu estou começando um propósito de startar na sua vida esse desejo para empreender. Você tem que ter resultado fruto do seu trabalho. Para com esse medo de te bloquear. Tá com medo? Começa com pouco. Começa a expor. Começa a estudar. Começa a aperfeiçoar. Fica aqui comigo aos sábados. Começa a se entregar. Começa a trabalhar. Se movimenta. Se movimenta. Não para. Não para. Eu tô aqui. Já estamos aí em 54 minutos de live. Espero que vocês tenham começado a sentir esse gostinho, né? Essa é a CEO Mind número 1. Começa a refletir a respeito disso. Começa a buscar o conhecimento. No próximo sábado eu vou trazer mais uma aula com mais conteúdo. E aí eu vou entrar também em conteúdos técnicos de negócio. Eu vou trazer conteúdos técnicos de como começar a sua empresa. Eu vou trazer conteúdos técnicos de como você trabalhar em uma empresa até que você possa ter a sua empresa e empreender. Eu vou começar a falar com você para como você vai fazer para começar a ser promovido dentro da empresa que você quer, porque existem pessoas que não querem empreender. E ok, mas você pode ser um excelente funcionário. Um funcionário que ninguém possa colocar defeito, um funcionário que entrega resultado, um funcionário que sabe falar, um funcionário que sabe se colocar, porque isso vai gerar reconhecimento sobre a sua vida. Isso vai te dar autoridade para falar. Então, a gente precisa entender o nosso posicionamento é que vai levar a gente a algum lugar. O nosso sacrifício é que vai levar a gente a algum lugar. Vai ser fácil, Janaína? Não, não vai. Não vai, não vai ser. Não é fácil para mim. Não vai ser fácil para você. Mas qual é a diferença? É quando você permanece. É quando você não desiste. Você vai errar durante o caminho, mas quando você erra, depois você passa a acertar cada vez mais. Não existe ninguém que você veja dessas grandes empresas que não tem errado. E às vezes eu estava refletindo outro dia, estudando, e eu li num livro, não lembro qual foi, tá? Que às vezes eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo, assuntos distintos, né? E num desses livros, eu sou muito ruim de gravar, gente. Eu sou muito ruim de gravar as coisas, acho que é porque é muita informação na minha cabeça. E eu tenho dificuldade de gravar. Eu gravo os textos, eu gravo as coisas que me marcam, mas gravar o livro que foi, eu não lembro. Mas eu vi uma pessoa falando o seguinte: qual é a diferença de mim para o Steve Jobs, enfim, um grande homem desse de negócios? Por quê? Eles tinham as mesmas 24 horas de vida que eu tenho. Certo ou errado? O mesmo tempo que eles tinham durante o dia é o mesmo que eu tenho. Então, por que ele conseguiu tanto sucesso? Alguma coisa ele fez de diferente. Ele foi mais eficaz, ele foi mais assertivo, ele foi mais criativo, ele foi, claro, mas tudo isso pode ser aperfeiçoado. A sua mente, ela pode ser treinada. A sua mente, ela vai ser treinada aqui. Então, já estamos aí indo para 1 hora de aula. Estou batendo esse papo aqui com vocês para trazer esse conteúdo. É a nossa primeira live, primeiríssima. CEO Mind número 1, ok? Começamos um propósito. E no sábado que vem, eu quero que você fale dessa aula com as pessoas. Fala com aquela pessoa, cara, a Janaína está fazendo uma live muito legal. Eu vou trazer conteúdo técnico aqui também. Eu vou destrinchar coisas mais técnicas de empresa, como liderar, como agir,
como resolver um problema, tudo isso eu vou estar compartilhando aqui com vocês, né? A gente precisa entender qual foi o propósito para que nós fomos feitos. E eu vou trazer exatamente todo esse conteúdo aqui. Então, eu vou encerrar essa live hoje. Se você gostou, manda para alguém, compartilha com seus amigos, divide esse conteúdo com alguém. Eu vou deixar essa live salva no meu YouTube, tá? Mas eu queria muito que no sábado que vem você fizesse esse compromisso comigo de estar aqui novamente às 8 horas da manhã. Vai ser sempre 1 hora de live, eu não vou me estender mais do que isso, né? Mas eu tô aqui para compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, compartilha isso com o maior número de pessoas, curte, comenta, porque aí o Instagram entrega mais, né? O YouTube entrega mais, né, para mais pessoas, mas eu vou estar aqui. E todas as terças e sextas eu compartilho conteúdos financeiros, para que você possa aprender a respeito de finanças. Beleza? Pessoal, é isso. Muito obrigada quem ficou aqui comigo. Muito obrigada, pessoal, que entrou. Estou muito feliz de começar esse propósito com vocês e te espero na próxima CEO Mind número 2. Nós vamos falar de um assunto muito interessante, eu vou compartilhar ao longo da semana. Me siga nas redes sociais, Instagram, né, @JanaLisboas, tem um S no final. Me segue aqui no canal também, compartilha, ativa o sininho, se inscreve para que a gente possa alcançar aí o maior número de pessoas possíveis e ajudar essas pessoas a saírem do lugar de paralisia delas, beleza? Fiquem com Deus, um beijo, Deus abençoe a sua vida aí essa semana que vai começar amanhã e vamos juntos. Um beijo, fica com Deus.